Nessa aula eu vou te falar o que é e como trabalhar com o lazy loading e o eager loading nos relacionamentos do Eloquent. Eu traduzi esse início e diz o seguinte: ao acessar relacionamentos do Eloquent como propriedades, os modelos relacionados são carregados lentamente. Mas o que significa ao acessar relacionamentos do Eloquent como propriedades? Eu tenho o meu model post, onde eu estou fazendo um relacionamento com o usuário que criou esse post. Então o post ele pertence a um usuário. Eu criei um método chamado autor, pode ser qualquer nome, mas eu coloquei autor, onde dentro estou fazendo o relacionamento. Para eu poder acessar esse relacionamento aqui no Blade, aqui na minha view, eu chamo o post e o autor. Então, o autor, que é esse relacionamento, estou chamando como uma propriedade aqui do post. Então, é isso que quer dizer esse começo. Ao acessar relacionamentos do Eloquent como propriedades, os modelos relacionados são carregados lentamente. E o que significa esse carregados lentamente? Isso aqui é o lazy loading. Isso significa que os dados do relacionamento não são realmente carregados até que você acesse a propriedade pela primeira vez. Na hora que eu chamo o autor, aqui nessa listagem, daí sim ele vai fazer mais uma requisição lá para o banco de dados para pegar esse autor. É isso que quer dizer essa parte aqui. No entanto, o Eloquent pode carregar antecipadamente. Aqui ele está começando a falar do eager loading. Relacionamentos no momento em que você consulta o modelo pai. O carregamento rápido, o eager loading, alivia o problema de consulta N+1. O que é esse N+1? Para cada elemento dessa lista, você faz uma consulta. Para cada elemento, para cada post, eu faço uma nova consulta. Na hora que eu chamo esse autor, é feita uma nova consulta. Então, esse é o problema do N+1. A cada vez que eu chamo o relacionamento, ele faz mais uma consulta. Já pensou? Você ter uma lista aí de 5.000, 10.000, 50.000 registros. Para cada vez que você chama um relacionamento, ele faz uma outra query. Já pensou? Não vai ser legal, né? Então, o carregamento rápido alivia o problema de consulta N+1. Para ilustrar o problema de consulta N+1, considere o modelo book, o model book que pertence ao model autor. Então, aqui está dando um exemplo, onde tem o book. Ele colocou também autor. Belongs to. Então, um livro, ele pertence a um autor. E aqui embaixo, ele está colocando book all e está fazendo um for each. E olha o que fala essa explicação. Esse loop executa uma query para pegar todos os livros, que é essa query aqui de cima. Então, outra query vai ser executada para cada livro. Então, cada vez que chama esse autor, que está sendo chamado aqui como uma propriedade, cada vez que é chamado o autor, é feito mais uma requisição lá para o banco de dados. Então, nós temos 25 livros. O código acima, ele vai rodar 26 queries. Por quê? A primeira query é para poder pegar todos. E depois, cada vez que eu chamar o autor, é feita mais uma query. Então, são rodadas 26 queries. Uma para o livro original e 25 adicionais para cada autor do livro. De cada livro. Olha só, já pensou? Você ter ali uns 50, 100 mil registros e cada vez que você chama um relacionamento, você faz uma nova query. Meu Deus. Então, felizmente, nós temos o eager loading para reduzir essa operação. E vai reduzir essa operação para somente 2 queries. Quando nós criamos uma query, você pode especificar o relacionamento para trabalhar com o eager loading.
Aqui que vem a peça-chave, o with. Com o with, eu trabalho com o eager loading. Calma que você vai entender tudo isso na prática, vendo o código na prática. Vendo as queries sendo criadas na prática, calma. Então aqui, book with autor, que é o nome do relacionamento, aqui ó, o nome do relacionamento, que é autor. Então na hora que eu faço a query principal, digamos assim, ele já faz a query para esse relacionamento. Daí ele faz um for each e essa query aqui gera duas queries. Isso aqui gera duas queries para poder pegar todos os livros e essa query aqui. E nessa query ele já pega todos os autores. Então isso daqui é o eager loading, que já vem tudo prontinho. Já o lazy loading, na hora que eu chamo o autor, ele faz uma nova query para o banco de dados. Mas por que isso é chamado de lazy loading? Se eu traduzir lazy, aqui ó, se eu vier aqui e traduzir lazy, é preguiçoso. Aqui ó, preguiçoso ou preguiçosa. Então, eu só vou ter acesso aos dados do autor, do post, somente na hora que eu chamo o autor. Então, só vai ser executado na hora que eu precisar dele. Então ele está lá, quietão, está lá, preguiçoso. Só vou pegar os dados dele na hora que chamar o relacionamento, na hora que eu precisar pegar esses dados. Já com o eager loading, na hora que eu chamo, por exemplo, aqui, ó, venho aqui e coloco post with o relacionamento, ele já pega todos os dados de uma vez. Essa é a diferença do lazy para o eager. Agora vamos ver na prática tudo isso. Eu quero que você baixe aí a debug bar do Laravel. Você copia esse comando, vai lá no terminal e manda rodar. Para poder funcionar, você vai ter que entrar lá no arquivo .env e colocar o app debug para true, caso não esteja em true. Vai aparecer lá embaixo, aqui embaixo vai aparecer a debug bar. Tem aqui a primeira query para pegar todos os posts e a cada vez que eu chamo o autor, ele faz uma nova query, tá vendo? Ó? Outra query, outra query, outra query. E não é nada legal, né? Então, para cada vez que eu chamo o relacionamento como uma propriedade, aqui no caso estou chamando o autor como uma propriedade do post, a cada vez que eu chamo o autor, ele faz uma query nova. Tá vendo? Vixe, até medo de pensar em uma tabela muito grande. Para poder trabalhar com o eager loading, eu venho aqui e coloco with get e passo o nome do relacionamento. Então eu coloquei aqui autor. Aqui tem que ser autor. Eu vou atualizar e olha só como que reduziu as minhas queries. Foi para 2. Tá vendo? Então isso que é o eager loading, porque dessa query aqui, ele já gerou essas 2 queries aqui. Disso aqui, foi gerado esses 2. Já com o lazy loading, a cada vez que eu chamo esse autor, é feita uma nova query para poder pegar os dados desse autor. Então essa é a diferença do lazy para o eager loading. E eu posso trabalhar com o eager loading diretamente no meu model. Ah tá, e outra coisa, eu posso passar aqui quantos relacionamentos eu quiser. Eu tenho lá no meu banco de dados também, eu tenho o seguinte, eu tenho o post, onde tem o user ID, quem criou o post, e a categoria dele. Então eu posso fazer um relacionamento, venho aqui no post e faço um relacionamento de belongs to também. Vai ser category belongs to category. Aqui eu posso tirar isso. Pronto. Se eu vier e atualizar, perceba que continua as 2 queries. Continuam as 2 queries. Mas na hora que eu venho aqui e tiro isso, ó, tiro isso, e volto com o all, eu vou atualizar. Tá aqui, ó, select todos from users, perfeito. Mas na hora que eu chamo a propriedade category, se eu venho aqui e coloco um traço, post category name,
você vai ver que ele vai criar uma query cada vez que eu chamo esse relacionamento. Esse relacionamento aqui, ele vai criar uma nova query. Então, ele está criando uma nova query aqui e uma nova query aqui também. Ó, criou uma nova query para o users e criou uma nova query para o categories. De novo aqui e assim até o fim da listagem dos posts. Mas na hora que eu trabalho com o it, com o eager loading, eu coloco o autor e coloco aqui também category. Olha a diferença. 3 queries. 3. Isso aqui para poder pegar todos os posts, aqui para poder pegar quem criou o post e aqui para poder pegar a categoria do post. Olha a diferença. É absurdo, né? É absurdo. Antes tinha umas trocentas mil, agora tem somente 3. Agora eu vou tirar aqui da minha view, eu vou tirar a chamada do category. Mas aqui no Home Controller eu vou continuar com o relacionamento do category. Eu colocando aqui o category nessa query aqui principal, será que ele faz a query também para poder pegar as categorias, sendo que aqui eu não estou chamando category? Será que ele faz? Vamos ver. Ele faz. Então, se eu passo aqui o relacionamento, a query é gerada. Os dados são integrados na minha query principal. Deu para entender, né? Eu vou voltar aqui com o que era. Eu posso fazer o relacionamento, eu posso fazer a chamada aqui com o it diretamente no meu model, sem precisar passar aqui. Então, volto com o all. Agora, lá no meu model, eu vim aqui em cima, eu coloco protected, vai ser o it igual um array. Eu vou trabalhar com o autor, com o relacionamento do autor e também com o relacionamento do category. Veja que lá no meu Home Controller, eu voltei a trabalhar com o all. Mas como eu coloquei aqui o relacionamento com o autor e o category, ele vai trabalhar com o eager loading. Viu? Aqui, ó, as 3 queries. E aí, gostou da aula? Valeu, um abraço e até a próxima.